Fala galera, continuando nossa tour pelos números aí, pelos conjuntos numéricos. Nesse vídeo agora a gente vai falar um pouquinho sobre os números inteiros, tá bom, gente? Lembrando que o primeiro conjunto que foi observado pela gente aí foram os números naturais, né? O conjunto dos números naturais, que tinha como elementos os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim em diante, tá, galera? E os números inteiros, ele também vai ter, esse conjunto dos números inteiros também vai ter esses números que a gente já tinha no conjunto dos números naturais. O que a gente gosta de falar é que, assim, quando a gente tem um novo conjunto, uma evolução de um conjunto, o que acontece é que novos elementos são adicionados àquele conjunto. E os conjuntos que a gente tinha antes permanecem, tá bom, pessoal? Então, como números inteiros, aquilo que a gente tinha como os números naturais, eles vão estar também nos números inteiros, tá bom, pessoal? O zero é natural, mas também é inteiro. O 1 é natural, mas também é inteiro. O 2 é natural, mas também é inteiro, e assim em diante. Tá, galera? Só que o que vai ser acrescido nesse conjunto, galera? O que vai ser acrescido nesse conjunto vai ser o oposto de cada um desses números. Então, o oposto do 1 vai ser o menos 1. O oposto do 2 vai ser o menos 2. O oposto do 3 vai ser o menos 3. O menos 4 e assim em diante. Beleza, galera? Então, a gente tem agora esses números inteiros negativos, o que a gente não tinha no conjunto dos números naturais. Beleza, galera? Observe aqui de novo, olha só. Se eu peço para vocês focarem só nessa parte aqui, ó. O que a gente tem justamente aqui? A gente tem o conjunto dos números naturais. Então, aqui estão os naturais. Só que agora a gente passa a ver eles como sendo números também inteiros, tá, galera? E a gente passa a ver o zero como sendo um número neutro, um número nulo, tá bom? O zero como sendo neutro. E os demais números naturais, os números naturais não nulos, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, a gente vai passar a ver eles como sendo números positivos, tá, galera? E até às vezes a gente coloca um maisinho no número assim só para indicar que ele é positivo. A gente sabe que se o número não tem sinal antes dele, a gente trata ele como um número positivo, ele é positivo, tá bom, gente? Então agora tem essa visão de um número natural como sendo um número positivo, ele também é inteiro. Beleza? E a gente teve agora como adição no nosso conjunto, os novos integrantes aí do nosso conjunto matemático, os números negativos. Beleza, galera? Então, esse é o conjunto dos números inteiros. Todos eles são números exatos, vamos dizer assim, tá bom, galera? Todos eles são exatos, só que agora a gente tem positivos e negativos e o zero como sendo o número neutro aí, beleza? Então, esse é um novo conjunto representado pela letra Z. Mas também não é qualquer Z, tá bom, gente? A gente faz a firulinha aí para dizer que não é um conjunto qualquer Z, é o conjunto Z dos inteiros, tão importante aí para matemática, beleza, gente? Então, esse é um novo conjunto. Observem, pessoal, que todos os elementos do conjunto dos números naturais também é um elemento do conjunto dos números inteiros. A gente pode ver isso aqui, ó. Zero. Eu sei que o zero pertence aos naturais, mas eu sei também que zero pertence aos inteiros. Eu sei que o 2 pertence aos naturais. E o 2 pertence aos inteiros também, tá, galera? Todos os números naturais, isso acontece com todos os números naturais. Ele vai pertencer também aos inteiros. E isso quer dizer, galera, que esse conjunto dos números naturais, ele está todo contido dentro do conjunto dos números inteiros. Ou seja, pessoal, o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Que subconjunto é esse? É o dos números positivos mais o elemento neutro aí. Elemento neutro não. Forma errada de falar, porque na multiplicação não é. E o número neutro aí
vai ser o zero também fazendo parte desse subconjunto aí dos naturais, tá? Então, os naturais é um subconjunto dos números inteiros. É o subconjunto que contém o número neutro, o número nulo aí, e também os positivos. Beleza, galera? O contrário não é verdade, né, gente? Porque eu tenho que o menos 3 pertence ao conjunto dos números inteiros, mas menos 3 não pertence ao conjunto dos naturais. Então, os inteiros não estão dentro dos naturais. A recíproca aí não é verdadeira, tá bom, gente? Então, isso é importante a gente falar, porque a partir de agora vai se criar como se fosse uma sequenciazinha de subconjuntos. Os naturais estão dentro dos inteiros, que vão estar dentro do próximo conjunto e assim em diante. Se a gente for colocar na forma de desenho, galera, na forma de diagrama de Venn, fica dessa forma aqui, ó. Eu tinha um conjunto inicial, vou colocar de uma cor específica aqui, eu tinha um conjunto inicial, que eu vou dar o nome para ele assim, ó, então já sei que eles são os naturais, e continha os números 0, 1, 2, 3, 4 e assim em diante. Só que agora, galera, vem novos números que não são naturais para acrescentar o nosso conjunto aí. Então vai ter o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim em diante. E agora, com esses novos integrantes, a gente forma o conjunto dos números inteiros. Beleza? Olha só, observem que se a gente apaga essa fronteira aí dos naturais, olha como o 0, 1, o 2, o 3 e o 4 também estão dentro da área dos inteiros. Porque eles são de fato inteiros, tá bom, gente? Só que por eles serem também naturais, eu crio um espacinho mais especial para eles aqui dentro do conjunto dos inteiros. Fechou, galera? Então esse fica sendo aí o esquema, o diagrama de Venn representando aí a relação entre esses dois conjuntos. Beleza, galera? Agora, em relação a características do conjunto dos números inteiros. Primeiro, pessoal, a gente tem que esse conjunto ele também é infinito, que nem o conjunto dos números naturais. Então, ele é um conjunto infinito. Ele continua não tendo um maior número, vamos voltar lá em cima, olha só. Ele continua não tendo um maior número, 5, 6, 7, vai para o infinito aí, não existe um maior número de todos, tá? Só que agora ele não tem um número menor, ele não para ali no zero na esquerda, ele continua eternamente também aí para a esquerda. Então agora não existe nem um maior número de todos e nem um menor número de todos, tá bom, galera? Eu consigo dizer se um número é maior que o outro, um número é menor que o outro, mas não existe um que é o supremo maior de todos aí, ou o supremo menor de todos aí, beleza, galera? Não existe um maior número de todos, nem um menor número de todos. Um número maior que todos, nem um número menor que todos. Beleza, galera. Além disso, a gente continua com aquela noção de antecessor e sucessor, tá bom, galera? Observem aqui, ó. Quem é o sucessor do zero? É o 1. Tá aí nos inteiros. Quem é o sucessor do 4? O 5. Sucessor do 1000, 1001 e assim diante. Isso vai continuar eternamente. Só que agora funciona também para o antecessor, tá, galera? Não para mais no zero. Então agora o zero tem sim um antecessor. O antecessor do zero é o menos 1. O antecessor do menos 1 é o menos 2 e assim em diante. Tá bom, galera? Então a noção de antecessor e sucessor ela agora fica até mais completa, porque todo número vai ter um antecessor e todo número vai ter um sucessor, tá bom, galera? Então a noção de antecessor e sucessor, ela fica agora mais completa. Todo mundo tem sucessor e todo mundo tem um antecessor. Aqui vamos tomar um cuidado, tá bom, galera? Por conta do seguinte, se eu fizer solto, sem vocês verem a retinha ali dos números, e eu pergunto para vocês quem é o sucessor,
do menos 30. O nosso cérebro vai automaticamente pensar na questão dos naturais e vai falar que depois do 30 vem o 31, então depois do menos 30 vai vir o menos 31, tá bom, galera? Só que lembrem-se, o sucessor, gente, quando a gente coloca os números aqui em ordem crescente, na ordem certinha aqui, crescendo da esquerda para a direita, o sucessor indica o próximo número que é maior do que o número que veio antes. Eles estão em ordem crescente, tá bom, gente? Então, o 1, que é sucessor do 0, então o 1 é maior que o 0. O menos 1, que é antecessor do 0, ele vai ser menor que o 0. Então, essa noção de sucessor dá uma noção de maior e o antecessor dá uma noção de menor também, por a gente colocar os números nessa ordem aí crescente da esquerda para a direita. Tá bom, galera? E assim, olha o menos 2, por exemplo, que o menos 2 a gente consegue ver, a gente consegue olhar para ele aqui na nossa lista. Olha aqui, gente, o menos 2. Quem vem logo depois dele à direita? É o menos 1. Então, o sucessor dele é o menos 1. Menos 1 é maior que menos 2. A gente costuma até falar, né, que para um número negativo ser maior que o outro, basta ele estar mais próximo do zero, não é, gente? Só que se você embanana com essa questão aí, tipo, de distância do visual aí, você pode pensar dessa forma que nos negativos, pessoal, basta eu pensar ao contrário do que eu penso normalmente. Nos naturais, nos positivos, a gente não tem dúvida nenhuma. O 2 é menor que o 3, o 2 é maior que o 1. É muito simples da gente pensar isso. Fica mais palpável esse tipo de coisa, tá bom, galera? O 3 é o sucessor do 2, maior que o 2. O 1 é antecessor do 2, menor que o 2. Agora, nos negativos, a gente vai ir ao contrário do que o nosso cérebro quer que a gente faça. Então, entre menos 1 e menos 2, qual que é o maior? Ah, nos negativos eu vou pensar o contrário. Então, o menos 1 vai ser o maior número. Tá bom, gente? Menos 1 vai ser maior que menos 2. Tá bom? E para essa questão de sucessor, a gente vai pensar justamente ao contrário. Tá, galera? Ó, quem vem logo depois do menos 30? Beleza, se fosse positivo ia ser o 31, mas eu estou nos negativos, então eu vou pensar ao contrário. Vai ser o 29, o menos 29. Então, o sucessor do menos 30 vai ser o menos 29. Eu pensei ao contrário, tá bom? Da mesma forma que quem é o antecessor do menos 49? Ah, se eu fosse pensar em antecessor do 49, eu falaria o 48, mas eu vou pensar ao contrário, então é o 50. O antecessor do menos 49 vai ser o menos 50. É só a gente pensar ao contrário. No mundo dos negativos, vamos pensar tudo ao contrário. O que o meu cérebro parece estar me falando que é maior, eu vou pensar como menor. O que ele está me falando que vem depois, eu vou pensar como se ele viesse antes. E vai dar certo, tá bom, gente? A ordem seria essa aqui, ó, menos 50, menos 49, menos 48, e isso aqui está em ordem crescente, está crescendo, tá bom, pessoal? O menos 50 vem antes, depois vem o menos 49, e logo depois, como sucessor, vem o menos 48. Isso é muito importante da gente diferenciar. Beleza, gente? Espero que tenha ficado clara essa questão do antecessor aí. Agora, todo mundo tem antecessor, não era que nem os naturais, que parava no zero, beleza? E espero que vocês não confundam essa questão aí dos números negativos. Lembra de pensar ao contrário, eu vou matar quem é maior, quem é menor, quem é antecessor e quem é sucessor. Fechou, galera? Beleza. Agora, em relação às operações, gente. Só colocar uma paginazinha a mais aqui. Em relação às operações. Galera, soma e multiplicação continua fechadinho, tá bom, galera? Então, aqui a soma e a subtração, a soma e a multiplicação não passa a ter erro agora, só vai, tipo, melhorando, vamos dizer assim. Então, não preciso nem escrever soma e subtração, tá sossegado, continua fechadinho. Número inteiro vezes número inteiro dá um número inteiro. Número inteiro somado com outro número inteiro vai dar outro número inteiro. Só que agora a subtração está finalmente resolvida, tá bom, galera? Quando eu tenho um número inteiro subtraído por outro número inteiro, vou colocar esse menos aqui até diferenciado de outra cor, para vocês visualizarem que é a subtração entre os dois números inteiros, o menos 3 e o 5.
A gente sabe que menos 3, menos 5, a gente pensa agora, a gente até pensa um pouquinho diferente, né? Eu gosto de falar para os meus alunos que a gente nem pensa mais em sendo uma subtração. A gente pensa que esse sinal de menos aqui pertence ao 5, então a gente passa a tratar o 5 como um número negativo, não um número positivo. Tá, galera? Então, o menos pertence ao 3, 3 negativo, o menos passa a pertencer ao 5, então eu tenho um 5 negativo. 3 negativo com 5 negativo, duas dívidas aí, eu junto as duas dívidas e eu vou ter menos 8 como resposta, uma dívida de 8. Eu gosto muito de fazer essa comparação com dinheiro para a gente fazer a conta nos inteiros. Tudo que é positivo é o que eu tenho, tudo que é negativo é o que eu devo, tá bom, galera? E aqui, ó, observem que legal. Menos 3 é inteiro, 5 é inteiro, e a nossa resposta também é inteira. Então, os números negativos, aí, os números inteiros, eles resolvem o problema da subtração. Agora, a nossa subtração está bem fechadinha aí nos inteiros. Só que a gente continua com um problema com a divisão, tá? Que vai ser resolvido agora no próximo conjunto, tá bom, galera? Então, para a gente finalizar os números inteiros, só a gente pensar aqui na nossa reta de números inteiros. A nossa reta evoluiu, galera, porque antes, observe o que a gente tinha. Deixa eu só voltar aqui uma paginazinha. Tem aqui todas as nossas anotações sobre os números naturais. E a gente viu que, ó, a gente tinha isso aqui, ó. Do 0 pula para o 1, para o 2, e a gente não tinha nada aqui, ó. Não tinha mais nada aqui, ó. Começava no 0. E agora a gente viu que a nossa reta evoluiu para esse lado esquerdo do 0 também, tá? A gente tem assim agora, ó. A gente tem o número 0 do mesmo jeito, o 1, o 2, que agora a gente trata como números positivos, né? Repetindo, o 0, o 1, o 2, o 3, e assim diante eternamente para o outro lado. Só que agora a gente tem um mundo para o lado esquerdo do 0 aí. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim diante. Continua não tendo nada entre um número e outro, tá, galera? Do 0 a gente pula direto para o 1. Então, todos esses espacinhos aqui, ó, ainda não tem número nenhum. A gente não conhece esses números, vamos dizer assim. A gente pula de um número para o outro, tá? Só que agora a gente pode fazer esse caminho pulando de um número para o outro, tanto para a esquerda quanto para a direita, vai ser infinito para os dois lados. Então, teve uma evoluçãozinha aí na nossa reta. Beleza, galera? Isso, então, é o que a gente chama de números, conjunto dos números inteiros, o conjunto Z. Beleza, galera? Espero que tenha ficado fácil ainda. Ficamos por aqui, então, nesse segundo conjunto. Abraço para vocês, galera, aí. Valeu!